Olá pessoal, vou falar novamente de um tema que eu já coloquei em outro vídeo sobre a legalização, né, das drogas. Isso aí devido ao nosso momento histórico. Normalmente eu não gosto de falar temas que estão acontecendo, né, porque esses são temas temporais. Esse vídeo talvez daqui a um ano já não possa assim valer bastante, né? Eu gosto de tratar de temas mais atemporais, coisas que daqui a 5, 10 anos 20, 50 anos possa ainda estar de alguma maneira contribuindo, né? Isso é uma forma que os antigos tinham de se eternizar através das ideias. Porém, para mim esse é um tema importante, tá? Porque isso é algo que resvala, né, na saúde mental, e eu, enquanto profissional da saúde mental, eu me sinto na responsabilidade de passar certas informações, tá? Então, assim, diante ao nosso cenário político, né, aconteceu agora essa semana, né, o início de uma votação para uma legalização da droga, né? Vocês sabem qual é, está até no enunciado, e isso já está tendo algum tipo de repercussão. Então, hoje eu vou colocar aqui algumas citações, né, de pesquisas relacionadas ao tema. E, primeiramente, pessoal, uma coisa muito importante quando a gente vai tratar de qualquer tema que seja, nós temos que separar as nossas emoções. Tá? A palavra patos, né, o patológico, né, tem a ver com emoção, tem a ver com radicalismo, quando nós nos colocamos de uma forma polarizada diante a um tema. Então, antes de vocês considerarem, acharem que já terem uma definição, já um conceito formado na mente, né, pare e assista esse vídeo com muita tranquilidade, né, porque o oposto de patos, da emoção, é a razão, e a razão tem muito a ver com razoabilidade. Tá? Então, assim, eu particularmente eu considero um grande mal essa politização que nós tivemos, né, em todos os campos de saber, de ciência, né, de religião, nas artes, né, porque hoje tudo, e como a política ela é polarizada, né, hoje nós temos qualquer coisa, às vezes a coisa mais absurda do mundo, se é feito por aquele lado político que eu aprecio, né, aí você fala ok. Né? Ou às vezes o outro lado está dizendo a coisa mais lógica do mundo, mas como é do seu inimigo político, você vai dizer que aquilo é um absurdo. Né? Então a política está cegando as pessoas. Né? Isso não só no Brasil, mas no mundo. Tá? Então nós estamos aí acompanhando um processo de uma total ignorância da humanidade devido a essas polaridades políticas. Tá? Então vamos parar, vamos olhar friamente a situação. Vou estar passando para vocês aqui, né, pesquisas, né, relacionadas ao tema de Organização Mundial da Saúde, outras pesquisas de coisas que já estão sendo tratadas há bastante tempo. Então vocês imaginem o seguinte, né, vocês têm duas vias, inclusive o meu último vídeo foi sobre escolhas, né, e nós estamos diante a uma situação de escolha, no caso coletivo, social, né. Então nós temos uma via asfaltada, né, você está com um carro saindo para viajar, alguém chega e fala assim, olha, você tem um caminho aqui que ela é de pista de mão dupla, asfaltada, tranquila, você tem um outro caminho aqui que ele é um caminho que não vai ter pista de mão dupla, onde você vai ter riscos, vai ter perigo, vai ter assaltos nessa via. E eu te digo, qual o caminho que você escolheria? Né? Qual o caminho? Aquele caminho, né, onde que a via ela é segura ou um caminho onde vocês têm risco? Porque é exatamente o que está acontecendo hoje, né, quando se fala em regularização de drogas. Né? E aí nós ficamos pensando assim, puxa, a questão de álcool, né? Hoje uma pessoa se ela tomou um licorzinho que seja, se ela for parada, né, numa blitz, vai ter lá o bafômetro, pronto, né? Pode até ser presa, né, por causa de um pouquinho de álcool. O álcool ele é proibido para menor de 18 anos. Né? E agora querem regularizar uma droga, né, que é pior do que o álcool. Né? Então a pessoa vai poder estar dirigindo, né,
utilizando droga, né, mas não pode o álcool. Então tem bastante coisas que estão irracionais nesse processo, né? Eu peço então que vocês assistam o vídeo, que eu vou estar ao longo deles falando com mais detalhes as pesquisas relacionadas ao tema. Vamos lá. Ok, pessoal. Então, essa semana agora uma pessoa da área de política falou: isso não é um problema apenas jurídico, mas é um problema da saúde. E eu concordo plenamente, tá? O que nós estamos tratando aqui hoje é um problema que envolve diretamente a nós, profissionais da saúde, certo? Então, vamos tentar tirar um pouquinho a política do meio, tentar olhar sobre a ótica da saúde, né? O impacto que isso pode ter na saúde, né? Tanto na questão, né, das políticas de saúde. Aí nós falamos do impacto que isso vai acontecer lá na ponta, né? E o impacto que isso acontece nas pessoas, nos portadores, e pensando principalmente nos mais jovens, né? Então, assim, efeitos conhecidos que nós temos dessa droga, tá? Isso aí é uma coisa que já tem décadas de estudo, né? Não é uma coisa nova, tanto que são poucos os países que aceitam, né? Que isso está legalizado, né? Então, a pessoa que utiliza, né? Ela tem euforia e relaxamento ao mesmo tempo, né? Isso vai depender muito de pessoa a pessoa ou de momento, né? Ela pode usar em um momento ter uma euforia, uma certa exaltação e depois um relaxamento, né? Alteração das percepções. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Porque nós estamos falando que pessoas que vão ter um uso no cotidiano, né, que ela vai usar, vai trabalhar, vai usar, vai estudar, vai usar e vai dirigir, né? Então, o quanto que isso vai, de alguma maneira, estar afetando, né, o comportamento das pessoas, né? Aumento do apetite, isso aí, né, não é importante. Agora, uma disfunção cognitiva temporária. Tá? Então, lapso de memória, lapso de atenção, lapso de concentração, um humor deprimido, né? Então, todos esses elementos eles são já conhecidos, né? Uma coordenação motora reduzida. Eu falei aqui na introdução a questão da direção. Então, imagina a pessoa usar e o jovem, né? E sair de moto, né? Olha o risco que isso vai ter. No caso, uma condução, uma pessoa, né, dirigindo, um motorista que dirige, né, caminhões, né, ou carro, veículos comuns, um Uber, né, etc. Né? Então, se a coordenação motora está reduzida, se as nossas respostas, né, elas estão reduzidas, já tem um déficit na percepção e depois na motora, né? Então, nós poderíamos ter aí um aumento dos riscos automobilísticos, né? Sem falar no caso de uso de aparelho, né? Você sabe que tem muitos medicamentos, drogas e medicamentos que a pessoa fala: olha, você tomou, você não pode manusear, né, certo tipo de máquinas, né? E nesse caso, né, a pessoa vai usar e vai poder manusear essas máquinas, né? Então, olha só o risco que nós estamos tendo aí. Ansiedade e paranoia, né? Então, pessoal, como toda a droga, cada pessoa ela tem uma reação, entendeu? E cada pessoa ela pode ter uma reação, num dia vai ter uma e no outro dia vai ter uma outra. Então, uma abertura de uma paranoia, que a gente vai falar aqui da esquizofrenia, praticamente o vídeo de hoje vai estar mais falando sobre isso, né? Se a pessoa ela já tem uma tendência, já tem um fator genético voltado, né, para uma abertura psicótica, né, a droga ela inicia, né, ela é uma janela, ela vai estar abrindo ainda mais essas possibilidades. Então, hoje, né, a ansiedade é um dos principais males do mundo, né, a depressão e a ansiedade, em termos de saúde mental. Né, então, nós vamos ter aí uma droga que vai estar aumentando ainda, fortalecendo um quadro de ansiedade.
né? Então, efeitos a longo prazo, problemas de memória e aprendizado, né? Porque nós temos ali a disfunção cognitivas envolvida, que principalmente nos jovens que estão ainda no processo, o seu cérebro ainda está em um processo de formação, pessoal, né? A gente sabe que essa droga, ela afeta o neurônio, afeta a sinapses, né? Tem toda uma ligação aí neuroquímica envolvida, né? Que ela, principalmente no momento de formação, né? Ela vai estar afetando aí memória e aprendizado. E memória é uma coisa muito importante, tá? Porque memória tem a ver com atenção, memória tem a ver com cognição, entendeu? Basta você ver que uma pessoa, um Alzheimer, por exemplo, a pessoa perdeu a memória, ela perde a sua identidade, ela perde o que ela é. Então, nós sem memórias, nós não somos nada, tá? Então, é muito importante, né, o fator da memória. A questão da dependência, né? Problemas de saúde mental, já falando da ansiedade, a depressão e a psicose, que vários estudos mostram que essa droga é para as pessoas que já têm a tendência para o lado psicótico, a droga ela abre, ela é um gatilho, né, para que isso aconteça, né? E no caso da depressão, que é um dos principais hoje males no mundo, é uma das principais doenças, né? Nós vamos ter mais um fator aí que vai estar deixando as pessoas, os jovens deprimidos, né? Você pode ter um momento de euforia e tudo, né? Mas depois você tem a queda, né? Há problemas respiratórios, né? Bronquite, irritação, né? Semelhança ao tabaco, né? Diminuição da motivação, né? A pessoa que ela usa essa droga, né? Ela perde a vontade. Às vezes ela tem até uma ideia, puxa, né? Tive um insight, vou fazer tal coisa, né? Aí quando ela vai colocar isso na prática, ela não leva adiante, ela não consegue persistir nos seus objetivos. Quando vem as primeiras adversidades, a pessoa ela já desiste, né? E no caso, a gente está falando de motivação, às vezes nem inicia. Estou dando um exemplo aqui de uma pessoa que ainda teve, né, uma motivação de iniciar, mas o que a gente vê no cotidiano é que elas até têm um certo lampejo, né, uma faísca de querer fazer alguma coisa, mas depois lá na frente ela para, né? Então, por isso que a gente vê que as pessoas que usaram essa droga durante um uso abusivo, inclusive, né, são pessoas que hoje estão com 40, 50 anos e não fizeram nada da vida, né? Muitas vezes estão até dependentes do pai, são aquelas pessoas, né, que não conseguiram, né, levar adiante nenhum projeto de vida, são pessoas infelizmente frustradas, e a família também acaba ficando desestruturada porque essas pessoas elas não conseguem manter a sua independência. Vai buscando aí exemplos na sua vida de pessoas que utilizaram, né? De como é que foi o avançar da vida dessas pessoas, se as pessoas foram bem-sucedidas, se as pessoas foram felizes, né? Vamos, em vez de a gente ficar nesse sonho utópico, né, de que é tudo lindo, maravilhoso, pega as pessoas que usaram e o final da vida dessas pessoas. Vamos fazer um estudo longitudinal, né? A pessoa usou dos seus 15 e está usando até hoje. Como é que é a vida dessa pessoa? Me digam aí nos seus comentários. Me digam pessoas que são muito bem sucedidas. E isso a gente tem que colocar dentro de um estudo, de uma probabilidade. Não adianta, mas teve tal pessoa assim. Sim, eu conheço pessoas que morreram com 80 anos fumando. Tá? Mas qual que é a estatística disso acontecer? Né? 0,000 alguma coisa. Ok? Então, sintomas da abstinência, irritabilidade, insônia, perda de apetite, alteração de humor, né? E no final, para as pessoas que já têm também uma tendência genética para algum problema cardíaco, pode ser também um fator de risco, né? Como assim o cigarro, né? Ou seja, é um fumo, né? Muito bem, então esses são os efeitos já bastante conhecidos. Se vocês colocarem aí em qualquer site, né, de busca, vocês vão encontrar essa listinha aí, tá? Bem tranquilo, né? Então, efeitos a longo prazo, não com comprometimento cognitivo, né? O uso pesado e prolongado, né, especialmente na adolescência, associado a um declínio na função cognitiva, memória e capacidade de atenção. Então, você imagine jovens, né? Ah, não, Alberto, mas é só um pouquinho e tal. Mas quem vai dizer que a pessoa só vai usar um pouquinho?
quem vai dizer? As pessoas estão liberando uma coisa, mas quem é que vai estar na casa, né? Uma pessoa comprou lá, portou alguma coisa, né? Está portando aquilo ali, mas quem é que ele vai dizer que só vai fumar um cigarro? Né? Se ele não vai fumar um de manhã, uma tarde, uma noite, ou um de manhã, 2 da tarde, quem vai controlar isso? Como é que vai sair desse uso recreativo para uma coisa mais pesada? Né? Nós estamos falando aqui de milhões de pessoas. Né? Não tem jeito de controlar isso, pessoal. Tá? Você tem uma liberação de uma coisa pequena, mas ninguém tem um controle sobre isso. Tá? Vamos ser sinceros aqui. Tá? Não vamos ficar, né, assim, né, com devaneios, né? Não, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não, a pessoa ela vai querer usar e vai usar de uma forma prolongada e pesada, né? Então, os jovens hoje já têm um déficit de atenção natural, principalmente devido ao uso excessivo tecnológico. A gente está o tempo todo mexendo no celular, ninguém mais para ler um livro, né? Vai ver um vídeo como esse, já quer saber quantos minutos tem. Nossa, tem 12, 15, 20 minutos, meu Deus do céu, né? Já não assiste, né? Os vídeos hoje tem que ser de segundos, porque se já tem minutos já começa a ficar um vídeo chato, né? Então, a falta de capacidade hoje de concentração, de atenção, uma capacidade de interpretação de texto é um grande problema hoje, né? Hoje nós falamos A, a pessoa entende Y, né? Uma capacidade cognitiva assim zero, né? Então isso vai piorar, tá? Então o impacto no desenvolvimento cerebral nos adolescentes, né? Efeitos prejudiciais no desenvolvimento do cérebro em áreas associadas à cognição e ao controle emocional. Então vai ter mais jovens irritados, com irritabilidade, com depressão, né? Etc, né? Muito bem, então eu falei que ia colocar um pouco mais de foco na questão da esquizofrenia. Tem uma pesquisa aqui, né, mas se vocês colocarem, principalmente em inglês, fizerem, né, colocar lá cannabis, né, e a esquizofrenia, vocês vão ver que tem diversas pesquisas no mundo inteiro e pesquisas de anos, tá? Não é uma coisa recente, não. Isso aí, se você perguntar para qualquer psiquiatra, ele sabe, assim, de lata, né? Isso é uma coisa há muito tempo estudada, né? Então, olha só essa pesquisa aqui, né, ela mostrou, ela está validando, né, que o uso, né, dessa droga é um fator de risco para esquizofrenia. Tá? Foi estudado aqui 125 indivíduos com esquizofrenia, né? Aí colocou aqui foi feito em entrevistas, né? Colocou aqui as escalas, né? Eram 2 grupos de pessoas que começaram, que tinham esquizofrenia e começaram o uso, e daquelas pessoas que já tinham a esquizofrenia diagnosticada e fizeram o uso após, né? Então, uma que começou a usar antes, né? Jovens que tinham a esquizofrenia começaram a usar e abriu-se o quadro da esquizofrenia, e outros que já eram diagnosticados, já tinham os sintomas e usaram, né? Então, desses 54 indivíduos, que era na pesquisa 43%, 66,7% iniciaram pelo menos 3 anos antes do início da esquizofrenia. Ou seja, então, do total da pesquisa, vamos colocar aqui 67%, eram jovens que não tinham ainda manifestado a esquizofrenia. Eles tinham a genética, né? Eles tinham a probabilidade de desenvolver. E aí começou a fazer o uso, né? E aí teve ou seja, 67%, né, desses jovens, eles abriram, né, o quadro da esquizofrenia. Então, tem esses 2 grupos, como eu falei, né? E um deles, ele usavam, né, para combater os sintomas da angústia, né? Ou seja, porque de alguma forma também a cannabis ela relaxa, né? Os primeiros tinham menos sintomas, os primeiros aqueles que já tinham o quadro de esquizofrenia, né? Antes, né? Tinham menos sintomas negativos do que os não abusivos, certo? Então, aqueles que já tinham quadro de esquizofrenia já usavam e eles tiveram menos sintomas. E aqueles que abriram, né, tiveram mais sintomas negativos posteriormente. Então, está aqui a fonte, né? Mas se você pesquisar na internet, tem várias pesquisas bem fundamentadas, né?
Então, assim, só para que a gente entenda uma questão de impacto da saúde, né? Hoje, no Brasil, nós temos uma média de 14 mil psiquiatras, tá? 450 mil psicólogos, para um público aí, né, de 2 milhões de esquizofrênicos, né? Conforme o Ministério da Saúde, fala assim 1,6 milhões, outro fala 2 milhões, enfim, né? É, nós temos aí 50 milhões de jovens, né, mais ou menos hoje no Brasil. A estatística, na verdade, ela é um pouco mais antiga. Esse número está caindo, a população está envelhecendo, tá, mas vamos colocar aí dos 50 milhões. É sempre uma média de 5%, né? Então a gente teria hoje de jovens, 250 mil jovens que pode estar portando, né, a esquizofrenia. É, então, aqui no Brasil, né, nós vamos. Vocês imaginam assim, 2 milhões de pacientes com esquizofrenia, né, para 14 mil psiquiatras e para 450 mil psicólogos. Né? Olha só o quanto nós estamos ainda defasados, né, e quanto que o aumento, né, desse público ele vai causar um impacto, né, numa política pública, né? Então aqui dentro do portal do Ministério da Saúde, né, saúde.gov.br, né? Então para quem não sabe, a esquizofrenia assim, é um transtorno mental que se caracteriza principalmente, né, por delírios e alucinações, e a gente viu lá que o uso, né, ela pode levar à paranoide, né, a paranoia, que é uma dos tipos da esquizofrenia, né. A OMS hoje considera a esquizofrenia como a terceira causa de perda da qualidade de vida entre os 15 e 44 anos, considerando-se todas as doenças. Ou seja, de todas as doenças, né, a esquizofrenia é a terceira que mais tira a qualidade de vida das pessoas, porque ela invalida, né, as pessoas. E sem falar o estigma, né, porque hoje as pessoas acham que o esquizofrênico ele é maluco, né? Não, o esquizofrênico ele tem problemas, né, de ordem neuroquímicas e vai ter delírio e tudo, mas muitas vezes principalmente para os esquizofrênicos leves, né, com um bom medicamento ele pode diminuir bastante os sintomas, e é uma pessoa que pode levar uma vida, assim, trabalhar e tudo, casar, né, assim, são pessoas, inclusive, muito boas, né, assim, se você, né, não são psicopatas, tá? São pessoas até de índole boa, mas tem um problema, né, neuroquímico e muitas vezes de ordem hereditária, né? Então hoje no Brasil nós temos 1,6 milhões de brasileiros, né, 321 serviços de saúde mental, aplica-se, né, 794 milhões hoje para o custeio de 2.730 centros, né, no RAPS. Ou seja, nós temos aqui, pessoal, um público de milhões, tá? Para 3 mil unidades para atender esse público. Obviamente que tem muitos deles que vão para a rede privada, né? E não daria conta, né? O CAPS também nessa ordem né, de 3 mil, tá? Como porta de entrada, né, são 42 mil unidades básicas, né? São os postos de saúde, né? 144 consultórios de rua, né? E 14 mil leitos, né, disponíveis em hospitais psiquiátricos. Então, 14 mil para um público de 2 milhões de pessoas com esquizofrenia, certo? Sem falar os outros transtornos, a gente só está falando da esquizofrenia, tá? Então, mais de 75 milhões de atendimentos para pessoas com diagnóstico de esquizofrenia. Em 2020, né, foram atendidos, então, 175 milhões, tá, com diagnóstico de esquizofrenia. Então, você imagine a liberação de uma droga que vai aumentar ainda mais as pessoas com esse diagnóstico. Então, pessoal, por isso que eu falo assim, vamos tirar as paixões, vamos tirar a política, entendeu? E principalmente a gente para e pensa assim, poxa, quem vai ganhar com isso? Quem ganha e quem perde com isso? Certo? Quem está ganhando? Eu fico vendo assim, né? Desculpa aqui, mas Conselho Nacional de Saúde,
né? Vocês vêm e falam que isso aí é uma coisa boa. Olha aqui os números. Como vocês podem falar que isso vai ser uma coisa boa? Eu pergunto, cadê o Conselho Federal de Medicina? Cadê o Ministério da Saúde? Cadê o Conselho Federal de Psicologia? Cadê a Associação Brasileira de Psiquiatria? Cadê todos os órgãos, né, de saúde do Brasil e internacional que também atuam aqui? Cadê vocês? Como é que vocês aqui, diante desse número, né, de milhões, que você sabe que isso aí vai piorar, vocês estão dando um joinha, dizendo, ok, vamos para frente. Uma coisa que vai afetar, né, a parte cognitiva, a parte mental, uma droga que vai abrir quadros, né, de esquizofrenia para jovens, né, que vai acabar a terceira causa de perda de qualidade de vida das pessoas, né, entre 15 e 44 anos, e vocês estão dando um joinha, ninguém se manifestou. O STF, né, algumas 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, né, vão fazer um impacto em milhões de pessoas aqui no nosso país, e nenhuma entidade de saúde se manifestou eu não vi, mas nenhuma. Nós temos alguns poucos políticos falando, pessoas que também não são da área de saúde. É impressionante como o pessoal da saúde está dizendo que isso aqui é bom, que isso é um problema de saúde, como se isso fosse uma coisa benéfica para as pessoas. Pessoal, esqueçam política, lado A, B, C, D, em cima, esquerda, direita, embaixo, horizontal, dane-se. Olhe para os números, olhe para os números. Não é possível um negócio desse, pessoal. Tá? Para concluir o vídeo, né? O número de suicídios no Brasil cresceu 12% em 2022 na comparação com 2021. Então, a gente falou lá de motivação. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho de 2022, foram registrados 16.262 casos em 2022, uma média de 44 por dia. Em 2021 foram 14.500 suicídios. Então nós tivemos um aumento de 12% de suicídio nos últimos anos. Ok? Uma droga que tira a motivação das pessoas, que afeta o cognitivo das pessoas. E vocês estão dando o joia. Vamos lá, bora. É isso aí. Então, em termos proporcionados, o Brasil teve 8 suicídios por 100 mil habitantes em 2022, contra 7,2 em 2021. Ou seja, nós estamos piorando. A nossa saúde mental está piorando. E o que o Conselho Nacional de Saúde, o que o Ministério da Saúde está fazendo, né, diante a isso? O que vocês estão fazendo? Né? Ou seja, aí alguns ministros vão para a Europa, que legal, vamos ficar moderno, vamos ficar igual a Espanha, igual a Portugal, vamos ficar igual, né? Alguns do mundo, né, vão ficar, né, vamos nos atualizar, vamos liberar também isso para se mostrar moderno. É isso que vocês querem, pessoal? Então se trata aqui, entende, de questões políticas, se trata de números, se trata de ciências, se trata de uma constatação, tá, que eu peço para que vocês, como eu digo, peguem uma pessoa que usou droga durante a vida e veja o final da vida dela. Ou então pergunte para alguém que usou a droga e saiu, e pergunte, sua vida é melhor agora sem ela ou quando você usava? Porque se fosse melhor quando usava, não tinha deixado. Simples assim. Agora pega as pessoas que usaram. Agora nós perguntamos, quem ganha com isso? Quem perde com isso? Senhores, quem ganha e quem perde com isso? Porque é sempre assim. Quem ganha e quem perde. E eu estou vendo aqui que quem vai perder somos nós. Aliás, é a população. Né? É a população. E eu falo nós também porque eu sou profissional da saúde e isso também tem impacto no meu trabalho. Né? Tem impacto sim. E se eu vejo que está chegando mais pessoas, eu não fico feliz. Dizer, meu consultório está cheio. Eu fico triste. Eu gostaria que isso aqui tivesse
diminuindo, que a gente dissesse, esse ano diminuiu 12% o número de suicídios no Brasil, entendeu? Eu gostaria muito de estar ouvindo isso, mas não é o que está acontecendo. Está aumentando o número de suicídio. Por quê que está aumentando o número de suicídio? Tivemos 8 suicídios por dia, ou seja, hoje, né, como estão perto do meio-dia, 4 pessoas já se suicidaram enquanto a gente está aqui conversando. E isso vai aumentar com o da droga? Eu acho que vai. Só que ninguém vai fazer algum nexo causal, porque, entendeu? Não tem como a gente ver isso. Só que qualquer site que fala malefícios do uso da droga, perda de motivação, problemas cognitivos, entendeu? Falta de ânimo, euforia, paranoia, entendeu? E abertura para a esquizofrenia. Pessoal, então eu espero ter ajudado mais uma vez com o vídeo. Meu vídeo não vai mudar o curso, né, dos acontecimentos no Brasil, mas se uma pessoa assistiu esse vídeo e começou a pensar diferente, ele já valeu a pena, porque eu gastei quase que 2 horas, assim, né, entre pesquisas e fazer o que eu tenho que fazer aqui, em termos de edição. Então, por favor, deixe seus comentários. Deixe os seus comentários aí, mesmo que sejam contrários, e pode compartilhar caso vocês gostem. Um abraço, até a próxima.